eu acho que desse assunto, né, do câncer de mama de uma maneira geral, acho que faltou só colocar um ponto aqui, uma dúvida realmente que eu acho que pode ajudar todo mundo que está assistindo. São as probabilidades de da mulher voltar a ter câncer de mama. Então ela teve uma vez, beleza? Ela fez toda a cirurgia, ela fez todo o tratamento indicado pelo mastologista. Qual a probabilidade, a chance dela voltar a ter câncer de mama novamente? Isso daí vou dar uma resposta mais superficial, porque Claro, depende claro, de cada claro. mulher e depende de cada tumor. E Vai depende depender do da que genética também. Né? Também, mas também depende do que você está falando de voltar. Entendi. Voltar na mama, voltar no mesmo lugar que ela teve, na mama, no caso, ter um segundo tumor ou voltar em outro lugar do corpo. Entendi. Né? E isso daí depende muito em qual ponto do estágio tumoral foi feito o diagnóstico dela. Entendi. Então, qual estágio do diagnóstico tumoral foi feito? Ela foi descoberta e tratada. Se a técnica utilizada no tratamento cirúrgico da mama dela foi a técnica correta, o médico teve o cuidado de tirar com margens livres esse tumor, a cirurgia na axila foi realizada de maneira correta, evitar que se volte outro lugar no corpo. Essa paciente ela foi exposta a uma quimioterapia, ela não foi, ela teve acesso a isso, a paciente teve acesso a uma radioterapia. De maneira em geral, porque daí virou uma coisa muito ampla, mas de maneira em geral, o risco de recidiva da doença, ela é diretamente proporcional ao estágio do diagnóstico. A maioria das mulheres tem um diagnóstico precoce. Então esse risco ele é muito baixo. Ele está na faixa dos 3% de ter uma recidiva ou um segundo tumor, considerando para essas mulheres de diagnóstico precoce. Tá. Sim. Então, é interessante a gente falar um pouco mais sobre isso, porque agora a gente, depois dessa tua explicação, a gente tem como importância o diagnóstico precoce, não só em resolver o problema atual, mas do problema voltar futuramente. Exatamente. Então você tem esse ponto ainda, né? Ou seja, você tem que procurar um mastologista rápido para poder identificar o problema rápido, resolver, tem a maior chance de resolver e, consequentemente, também não só ter a maior chance de resolver, mas de ter a maior chance de não ter novamente. Resumindo, de viver, de sobrevida global. Então, isso está relacionado com a sobrevivência do diagnóstico do câncer de mama. Entendi. Perfeito. Então, é olhar o mastologista como um profissional que vai te ajudar a viver mais. Exatamente. Para quem teve o diagnóstico, sim. E principal, que eu vou falar agora, e não entender que o mastologista, o oncologista, vai ser somente ele o responsável pela tua cura, pela cura do paciente com câncer. Boa parte da cura e da não reincidência, né, de não voltar ao tumor, também faz parte da paciente. Então a paciente ela tem que mudar os hábitos dela, ela tem que, se ela sofrer de obesidade, ela tem que... Aquilo que a gente falou lá atrás. Exato, né? Ela tem que reduzir peso, ela tem que sair do sedentarismo e ir para academia. Legal. Ela tem que, se fumar, parar de fumar, ela tem que ter uma alimentação saudável. Então, chega uma hora que eu, mastologista, já não posso fazer mais nada. E são hábitos que você está falando aqui que, se a pessoa mantiver esses hábitos, e mesmo que ela não tenha o câncer de mama, ela vai ter algum outro problema. Se ela continuar fumando, ela vai ter alguma coisa no pulmão. Exato, não é só... Se ela ficar sedentária, ela pode, né, automaticamente não fazendo exercício, ela ficando, né, obesa, ela pode ter problema no doenças coração. cardíacas, doenças ortopédicas, né? Então algum problema vai demências, aparecer. Algum problema vai aparecer. Exato. E aí, indo para um lado assim mais pessoal teu, será que foi isso, de uma maneira geral, que te motivou a ser mastologista? O que te motivou? Exatamente isso. Eu tenho formação de cirurgião geral. Uhum. Então, na nossa formação de cirurgião geral, a gente vê muito tumor de estômago, tumor de colo, intestino, pâncreas, fígado. E que geralmente são tumores em que você tem uma boa taxa de cura, mas você tem uma taxa de cura muito... em comparação com mama, muito reduzida. Então, em determinado momento da minha vida profissional, eu tive essa dúvida. Pô, adoro mama, adoro reconstrução, adoro a parte estética, mas eu também eu gosto da faca na bota, da cirurgia grande de abdômen, tanto que eu faço até hoje cirurgia geral. Sou preceptor até hoje de um hospital aqui em Florianópolis.
Só que eu via assim, poxa, a mama a gente cura tanto, enquanto que muitas vezes eu via na minha residência a gente fazendo cirurgias enormes de retirada de estômago, retirada de pâncreas com fígado, intestino, e aí 2 anos depois o paciente via ter uma recidiva e aí não ia para um desfecho muito bom. Não quero dizer que isso seja verdade para todos os tumores desses do qual eu citei, mas eu vi na mama aquela grande luz, assim, poxa, 95% de taxa de cura para os tumores precoces, Eu vou né? operar e eu vou resolver o Que problema. eu vou operar e vou resolver. Tem tumores que eu brinco, obviamente eu não oriento os pacientes a fazerem isso. Tem tumores que são tão precoces e tão iniciais que eu retiro, faço a cirurgia, o paciente faz a radioterapia, você fala assim, olha, se você for hoje morar numa ilha deserta e nunca mais olhar na cara de nenhum médico na vida, da mama você não vai morrer, porque você tá curada. Então, essa alta curabilidade que hoje a gente tem para mama foi um dos principais elementos que me levaram a poder fazer esse tipo de... Peraí. Não vai embora, não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.